você precisar, tá? Não tem correria, não. A gente quer uma exposição legal que depois dê para fazer, lógico, também uma interação, um debate, mas o importante é trazer esse conteúdo para a gente que muito nos interessa para o desenvolvimento das pesquisas aí do pessoal, né? Tá bom? Então, bem-vindo, Silas. Para quem, acho que todo mundo aqui já conhece o Silas é egresso aqui da Unesp. Ele ganhou o prêmio grande prêmio da CAPES de teses, com a tese dele a respeito dessa de um estudo. Eu esqueci o título, Silas, se você puder me ajudar. O título é meio grande. Redes mágico-míticas no alvorecer de Israel. Religião no começo de Israel, né? Isso. A partir de um estudo, desenvolvimento de um método de uma exegese iconográfica, né? E que tem sido o trabalho que o Silas tem feito lá na Universidade de Berna. E em breve ele volta para o Brasil e aí estará mais perto de nós para continuar atuando conosco também. Então, Silas, está com a palavra, fique à vontade e pode colocar para compartilhar a sua apresentação, tá bom? Tá bom. Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado a vocês todos por estarem aqui. Espero que valha a pena. Né? Eu pensei em trabalhar hoje meio que apontando essa trajetória, né, dos últimos anos e tentando fazer esse link entre o estudo específico, né, desse tema que parece um pouco incomum, talvez até aleatório, né, que é o estudo de selos antigos, com o estudo da religião, tanto no contexto exegético quanto da história da religião, e também com esses novos métodos das humanidades digitais, né, que são esses métodos estatísticos, com o uso de tanto inteligência artificial, mas métodos de catalogação digital que tem muitas implicações, né, no estudo do passado. Então, por isso que eu decidi por esse título, né, o futuro do passado. Então, o que o futuro nos aguarda para nós que só olhamos para trás, né? Então, é isso. Bom, o que eu vou fazer hoje, né? Eu primeiro vou apontar o contexto, né, dessa fala. Então, por que eu estou falando desses tópicos específicos, e depois eu vou direcionar um pouco mais para a questão dos selos de estampar, né? Então, eu vou falar do passado, como que isso entrou no contexto da exegese bíblica e da história da religião de Israel e Judá, mas não somente, né? Depois eu vou apontar o estado da questão, vou apontar para alguns direcionamentos no futuro e depois vou fazer algumas considerações críticas, já que a gente tem um tempo apropriado para fazer essas considerações, né? Para aqueles que tiveram no encontro do outro grupo que eu apresentei, eu tentei dar um enfoque um pouco diferente, tá? Tem algumas sobreposições, mas espero que todos possam aproveitar e fiquem à vontade para anotar as questões e a gente fala depois. Bom, primeiros contextos dessa fala, né? Acho que é importante a gente situar, e vocês vão entender por que eu fiz questão de apontar isso no começo, da onde que vem a pesquisa e como ela está ligada a esse tema, né? Então, eu sou formado, né, na Metodista em Comunicação Social e Teologia, depois fiz o mestrado na área de linguagens da religião, doutorado também, e durante o doutorado eu tive a chance de fazer o período sanduíche na Universidade de Zurique, porque não havia fontes para se pesquisar o meu tema no Brasil, né? Então, por isso, eu tentei a bolsa, né? Felizmente, consegui, pude trabalhar com o professor Christoph Winiger em Zurique, e depois eu fui contratado por um projeto de pesquisa em Berna, né, que eu fiquei de 2020 até dezembro de 2023, né, então o primeiro pós-doutorado do Antigo Testamento,
esse que foi intercalado por 2 outros pós-doutorados, né? Um em História das Religiões e Religiões Comparadas, na Universidade de Zurique, financiado pela SNF, né, a Fundação Nacional de Ciência Suíça, e depois um segundo doutorado que foi fruto do Prêmio CAPES, né, que dá 1 ano de pós-doutorado fora. E agora, nesse ano, né, eu estou trabalhando em um outro projeto, vou falar sobre isso também, e eu entreguei, estou aguardando o dia 23, saber se foi aprovada a minha tese de livre docência em Antigo Testamento. E nesse período, eu trabalhei com 3 projetos diferentes, né? Primeiro, eu trabalhei num grande projeto internacional, que eu vou falar bastante sobre ele, então não vou precisar falar, entre as universidades de Zurique, Berna e Tel Aviv, que é o Stamp Seals from the Southern Levant, né? Selos de estampar do sul do Levante, em que eu dirigi um módulo de pesquisa que trabalhava o uso desses selos na interpretação bíblica e na história da religião de Israel e Judá. Depois, com o prêmio da CAPES, eu desenvolvi um projeto independente, né, que eu chamei de Liminal Devices, né, ou aparelhos liminares, em que eu estudei como que o conceito de religião é atribuído a artefatos do antigo Israel, né? E esse ano, desde janeiro até o último dia de junho agora, eu trabalho no projeto Paleographic Networks, que é um projeto que tem um foco um pouco diferente, que só trabalha com selos hebraicos, né? Então a gente faz análise paleográfica e está montando um modelo de análise automática de datação desses selos. É lógico, automático é bem entre aspas, a gente tem que colocar tudo no computador para ele dar os resultados, né? Que nem uma calculadora, você tem que colocar milhares de dados lá, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, vocês percebem que nos 3 projetos eu trabalhei um pouco com selos, né? Pelas fotinhas ali embaixo, vocês podem ver. Mas por que isso é importante, né? O que são esses selos de estampar? Então, essa é a primeira pergunta. No texto bíblico, selos, eles aparecem principalmente como pertences pessoais, como ferramentas de escribas, né, ou administrativas, ou como símbolos de poder, ou de identidade, né, quase como um RG. Vejam a história de Judá e Tamar, por exemplo, né? Então, eles aparecem 30 vezes no Antigo e 31 vezes no Novo Testamento, segundo essa pesquisa do Gorelick, né? Então, é uma pesquisa meio antiga, porque as pessoas já não pesquisam mais assim, né, as menções bíblicas, mas é boa para estatística. E o que são esses selos? Então, eu tenho aqui essas fotos bonitas, né? Os 2 da direita são os meus filhos, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas coisinhas, né? Essas coisinhas, não estou falando dos meus filhos, né? Dos selos, né? Eles estão com uma impressão moderna de um selo e na esquerda você tem um dos selos encontrados em 2017, né? Do governador de Jerusalém, né? O da esquerda é uma bula, né? Que a gente chama, que é uma impressão em argila, que tem a iconografia ali das 2 pessoas e o nome, né? O título, na verdade, né? Como vocês podem ver ali no hebraico. E do da direita é um selo também encontrado em Jerusalém, né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? Meu filho tem 6 anos, minha filha tem 9 anos e é minúsculo para a mão deles, né? Então, e era isso que eles usavam de identificação. E mesmo o selo do governador é minúsculo, né? O que é um selo, seja de estampar ou de selim, né? Vocês conseguem ver meu mouse, a setinha? Sim? Tá. Então, esse daqui de cima é o chamado selo de estampar, né? Então, eles são o quê? São pequenos objetos tridimensionais, feitos de um material relativamente duro, e sua principal característica reside no fato de possuírem uma base, né, uma lateral ou a parte de baixo, que pode ser pressionada contra algo para produzir uma impressão, né, negativa. Então, aqui vocês têm o selo e aqui uma impressão moderna desse selo. Vocês veem que o selo, as letras estão no nosso sentido de leitura, né? Ou seja, está no sentido errado, e quando você imprime, ele está no sentido certo, né? Li, Yazar, Yahu,
Eved HaMelech, né? Então, Jazanias, servo do rei. Então, essa é a principal característica. Além desses selos, você tem também selos cilíndricos, que são mais comuns em documentos em escrita cuneiforme, né? Lembrando que cuneiforme é uma técnica de escrita, não é um idioma, né? Vários idiomas podiam ser escritos com essa tecnologia de escrita. Mas não são só isso, né? Não são apenas documentos. Eles também utilizavam para, por exemplo, imprimir jarros ou mesmo para selar, né? No sentido de vedar, né? Jarros. Então, com isso, ele adquire múltiplas funções, né? Então, ele pode ser usado em imensidão de coisas. E nisso a gente vê que o próprio termo selo, ele é bastante redutivo, porque muitos desses selos, a gente sabe que eles não eram feitos nem sequer para selar, né? Mas porque eles aparentam de alguma forma aqueles que a gente conhece. Então eu vou mostrar alguns desses tipos só para vocês saberem da imensa variedade que a gente tem sobre essa categoria, né? Primeiro a gente pode classificar por tipologia, né? Os tipos principais. Então você tem um bem comum, os egiptólogos trabalham muito com esse, né? Que é o escaravelho. E aqui nas costas, né, você tem um escaravelho estilizado, né? Então as laterais você vê as pernas do escaravelho aqui, a cabeça dele, e eles eram usados também para selar. Então aqui você tem a base, né? Mas não eram só escaravelhos que eles utilizavam. Por exemplo, aqui você tem um gato ou leão, dependendo de para que acadêmico você pergunta, né? E aqui também peixes, né? E você tem vários, você tem também rostos humanos, você tem babuínos, você tem gatos, você tem patos, tem ouriços, né? Tem bastante também. Então, eles eram de vários tipos, mas continua tendo a parte de trás, a lateral e a base para selar, né? Aqui você tem outro macaco. Esse daqui depende também de para quem você pergunta, pode ser um bode ou pode ser esqueci o nome. Bom, deixa para lá, eu não vou falar o nome em inglês para não me envergonhar. Tem outros modelos também, que são, por exemplo, os escaraboides, né? Que vocês percebem no nome que é um neologismo, né? Porque os mais famosos são os escaravelhos, eles chamaram o segundo tipo mais comum de escaraboide, ou seja, um escaravelho meio bonachão, meio redondo, né? A maioria dos selos encontrados em Israel e em Judá são desse tipo aqui, né? Ou seja, eles não têm nada. A gente não sabe exatamente por quê, né? Não tem nenhum texto escrito, só tem conjecturas de por que eles modificaram. Mas é muito interessante que eles começam a aparecer, esses e os conoides, que eu vou mostrar depois, quando a soberania do Egito arrefece um pouco em Canaã, né? Então, talvez a própria tipologia seja uma forma de enfrentamento ideológico, né? É uma hipótese interessante, principalmente os conoides. Os escaraboides vão e voltam, né? Aqui você tem também dois selos que são com a iconografia e o texto, né? Então eles são epigráficos icônicos, como a gente chama, né? Aqueles que só tem imagem a gente chama de anepigráficos, tá? Aqui vocês veem o nome, né? Lechaim, né? Vocês sabem, é o que eu coloquei pela piada, né? Do Lechaim, aquilo que você fala quando você vai beber com alguém, né? Mas esses escaravelhos, eles também eram, tanto os escaravelhos como os escaraboides, eles podiam ser colocados dentro de peças de roupa, né? Então agora eles falam dessa tecnologia de uso, né? Sei lá, esses relógios todos chiques, o celular que a gente usa com roupa, quase como um item de moda, eles usavam os escaravelhos mais ou menos assim também. Aqui você vê ele num anel, né? Virado, e você podia virar e imprimir ele com o seu anel. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Esther, né? E aqui você vê em carnélia, né? Que é uma pedra, não é uma pedra, né? Um material orgânico, né?
Outro, e você tem, além dos figurativos, você tem os estereométricos, que são aqueles que são divididos por formato. Então, aqui a gente tem o conoide, né, que é esse cone arredondado, né? Então, a mesma coisa, que você tem um lugar para colocar, sei lá, num barbante, colocar no pescoço, alguma coisa. Mas tem outros tipos que, por exemplo, esse é muito interessante, que você pode selar com a lateral dele, né, que é essa selagem aqui, e forma uma espécie de volta, né, então funciona praticamente como um selo cilíndrico, mas também pode imprimir com a base dele. Então ele tem uma forma aditiva de produzir sentido, que é muito interessante, né? Geralmente você pode ler a base com a lateral e dar um sentido novo, né? Assim como você vê aqueles afrescos, né? Pinturas de parede egípcias, né? Que você pode ler só o hieróglifo, que tem um sentido, mas se você ler com a paisagem de fundo, tem outro sentido, né? São sentidos aditivos. É muito interessante. E tem outros tipos, né? A pirâmide truncada, né? Aqui, se vocês não reconhecem, provavelmente isso daqui é Baal, né? O deus alado. Para quem não reconhece, isso daqui é provavelmente Recef, né? Aqui você tem os caprinos debaixo da constelação de Escorpião, né? Bem bonito. Então, você tem diversos tipos, né? Aqui, peça quadrada, né? Você tem que, como foram os alemães que deram nome, eles não têm muita criatividade para nomes, né? Então, eles têm esse nome. Aqui é um inscrito, né? E vocês veem, é o mesmo tipo de objeto, mas esse só tem iconografia dos dois lados, né? Aqui é um abutre, né? De um lado, aqui um caprino com um ramo do outro lado, né? É muito interessante porque eles têm sentidos tecnicamente opostos, né, na iconografia. E aqui é o mesmo tipo de objeto, mas aqui só com uma inscrição hebraica, né? Você tem também anéis, né? E esses daqui, a maioria deles vem do período romano e helenístico, né? Essa iconografia é bem característica, esses tipos de animais alados com esses corpos esguios, né? É bem comum nesse período. Aqui, pela caligrafia, você já sabe também que é do período perso-helenístico, né? Porque esse hebraico bem não é o quadrático, mas ele é bem quadradão, né? Também próprio desse período, né? Esse aqui é de Gibeão. E aqui, outro também. Esse daqui é da Transjordânia, né? De Amon. Mas também tem muitos deles que a gente não encontra o selo, mas a gente encontra as impressões deles, né? Então, esse daqui, por exemplo, é muito interessante porque você vê as marcas da corda que foi amarrado o papiro, né? Então, você vê aqui essas linhas, é a textura do papiro no qual ele foi impresso. É muito interessante, tem um nome. Esse daqui também, né? Se não me engano, esse é de Eliakim. Isso, Eliakim, primeira linha, né? Também com as gazelas aqui. E esse daqui é uma peça muito estranha. Perceba que tem vários selos no mesmo objeto, né? Não sei se eles estavam testando ou se eles estavam revalidando, né? Aqui você tem o serafim, né? Isso daqui que é um serafim, para quem não conhece, tá? Pelo menos essa é a hipótese prevalente, né? Essa serpente alada, né? Com o nome pessoal, que só aparece em Judá. Esse do período persa, não sei se chega no helenístico, acho que persa mesmo, também em papiro. E essas duas pessoas afundando no mar, uma de ponta cabeça, a outra em revólver, né? E essas impressões não estavam limitadas a documentos, né? Eles selavam também, por exemplo, caixas com isso. A gente tem cordas nas quais selos foram encontrados, cordas assim de prender portões de cidade, tá? Portas eram também vedadas, jarros eram vedados. Então, quando a gente fala de selos, a gente está falando de uma categoria bem ampla de objetos, né? E para entender como que eles eram usados também,
ou às vezes para entender os padrões de uso ou padrões de produção, principalmente, né, que vocês sabem que nesse ramo da arqueologia sul-levantina, né, de Israel, Jordânia e a Palestina, eles são meio fissurados por datação, né? Então, e o contexto de produção, eles não pensam muito no contexto de recepção nem de uso, né? Então, se costuma também classificar em grupos esses selos. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um grupo que é bem comum no período do Ferro I, né, que é do 1100 até 870, né, antes da Era Comum, né, que são chamados selos israelitas judaítas, né, que eles têm uma iconografia bem repetitiva, tá? São limitados, mas eles têm um estilo bem próprio deles, né? O objeto é sempre meio oval, quase redondo, mas não tão longo, né? Os personagens, né, que aparecem sempre tem essa cabeça triangular de meia-lua aqui, as aves sempre essas pernas de um traço, perceba que dá para ver bem aqui. O leão com o rabo para cima também é bem comum. Então, eles são bem comuns assim nessa região e são utilizados para decidir os padrões iconográficos da época. E eles são chamados, só uma curiosidade, israelitas judaítas, porque metade das pessoas acreditam que eles são de Israel Norte, metade dos acadêmicos acreditam que são de Judá. Então, se você perguntar para o Baruch Brandel, ele vai dizer que eles são, com certeza, israelitas. Se você pedir para o Stefan Minger, né, ele vai falar que, com certeza, eles são judaítas. Né? Tem dessas coisas. O outro é do ferro 2, né? Esse daqui é do ferro 1, né? Descobri a inversão. Né? Esses são selos produzidos em massa e eles são muito importantes porque eles ajudam a datar as campanhas do Egito em Canaã. Né? Então, tem duas hipóteses. Uma é que eles foram produzidos ali na região de Israel e outra que eles foram produzidos no Egito, no Delta, né? E eram usados para as campanhas de Ramsés II para espalhar a ideologia real, né? Porque os temas que eles trabalham, né? Por exemplo, o leão aqui que representa o faraó sobre os inimigos caídos, né? Eles são muito comuns da ideologia real de Ramsés, né? Então, eles são importantes nisso, também são bem característicos, né? E esse é outro que é interessante também, que são selos feitos com molde, né? Foram encontrados em Bet Sean, né? Que fica ali no Vale de Jezreel, né? Perto da divisa com a Jordânia contemporânea, né? No norte de Israel, um pouco abaixo do Mar da Galileia, né? Então eles também são importantes porque eles também mostram uma produção autóctone, né? Uma produção independente disso, né? E qual que é a importância deles para a escrita da história, né? Os dois principais usos, mas não são os únicos, né? É para discutir os desenvolvimentos da iconografia e os desenvolvimentos das diferentes escritas, né? Por quê? A gente tem, em contraste com a escassez de materiais monumentais, por exemplo, a arte monumental, você é praticamente inexistente ali na região. Você tem milhares desses selos espalhados em todas as camadas arqueológicas que se pesquisam, né? Nisso, você consegue ver com uma resolução alta, uma resolução de 50 a 150 anos, que é bem pequena, né? Quer dizer, a resolução é alta, né? Mas é um pedaço de tempo pequeno para quando você estuda 4.000 anos atrás. Então, você consegue ver de um século para outro como as tradições iconográficas mudaram, né? E também como que a escrita mudou, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui de cima, né, desse livro da Silvia Schroer, né, a iconografia de Israel, Palestina e o Antigo Oriente, ela mostra os mesmos motivos iconográficos no ferro antigo 1, 2A, né? Então você vê aqui o leão pulando o inimigo,
como que ele foi encontrado. Depois você vê no ferro 2B como que esse mesmo motivo era encontrado. Depois no ferro 2C, e isso te dá uma resolução muito grande. Então, duas coisas acontecem com isso. Primeiro, você pode usar esses selos para ajudar a datar o contexto arqueológico, né? O que é uma coisa, assim, um avanço incrível, né? Porque a gente depende muito na arqueologia da tipologia cerâmica, né? Ou seja, saber que tipo de jarro usavam no período e usar ele para datar o outro jarro. Então, por exemplo, se eu encontrei essa caneta aqui em, sei lá, São Bernardo do Campo, tá? Mas eu sei que essa caneta, eu não sei de que tempo de São Bernardo do Campo é essa caneta, mas eu acho essa outra caneta aqui, sei lá, em Brasília, né? Mas é o mesmo modelo de caneta. Só que essa eu sei a datação. Então, se o tipo dessa caneta é igual a desse, eu pressuponho que elas são mais ou menos contemporâneas, né? Isso é a datação tipológica que eles fazem. Quando você tem uma série de selos, você não depende só da cerâmica, você pode depender também desses motivos iconográficos. E uma outra coisa interessante é que se você sabe interpretar, historicamente, né? Historicamente, eu estou falando com todos os preconceitos europeus envolvidos nesse, certamente, tá? Eles são bem objetivistas nesse sentido, né? Mas se eu sei interpretar a iconografia de um selo e eu vejo um texto bíblico utilizando esse imaginário, eu consigo datar o texto bíblico a partir dessa iconografia, né? Porque eu tenho mais resolução na iconografia e na produção de imaginários do que do texto bíblico. E o texto bíblico a gente sabe, é muito difícil de datar porque a gente não tem âncoras materiais, né, geralmente, é muito difícil, né? Então, isso ajuda. Outra coisa que a gente consegue fazer é datar a escrita, né? Então, você vê o desenvolvimento das letras e você vê tanto o idioma no qual está escrito, né, ou a época que foi escrito. É claro, é uma forma bastante preconceituosa e evolutiva de se pensar. Você dizer que pela caligrafia de alguém você consegue definir a identidade e a etnia dessa pessoa, né? Sim, é um problema. É bastante preconceituoso. Por exemplo, esse re aqui, né, por ele ter duas barras e ser meio arredondado, eles dizem isso daqui não pode ser hebraico, porque no hebraico eles não faziam retos assim, isso aqui deve ser aramaico, só porque tem duas barras e não três no ref, né? Então, sei lá, às vezes é demais. Então, a gente tem que sempre manter um olho em quem está produzindo conhecimento para não cair nessas armadilhas eugênicas modernas dos europeus. E das europeias também, né? A gente tem que ser inclusivo nessas horas também. Então, mas qual que é a importância desses selos para a exegese bíblica, né? Então, aqui eu vou pegar o Naman Avigadh, né, que foi um importante estudioso. Ele morreu no começo dos anos 90, né? Ele diz que selos e selagens, né, são uma fonte contemporânea confiável para os diversos aspectos da vida e padrões culturais do período bíblico, como alfabetização, paleografia, estudo dos nomes, né, onomástico, religião, sociedade, administração, história, arte e artesanato. Né? Eles dividem arte e artesanato, arts and crafts. Né? E o Jürg Egler, de Friburgo, e o Christoph Uhlinger, de Zurique, eles dizem, né, que selos podem indicar a presença de uma sociedade mais ou menos estratificada. O uso e a avaliação da escrita, a avaliação e uso de objetos de luxo, padrões sofisticados de gosto e orientações ideológicas. Eles podem indicar complexos cenários de controle político ou procedimentos administrativos. Eles podem indicar influência externa, incluindo relações com poderes hegemônicos ou um olhar mais paroquial. Então, esses objetos, eles mostram uma coisa que é muito difícil de você conseguir visualizar no passado. O que as pessoas gostavam ou não gostavam, né? Que tipo de símbolos eles adotavam para si mesmos?
que tipo de símbolos mulheres adotavam para si, que tipo de símbolos homens adotavam para si, que tipo de símbolos crianças utilizavam, né? Porque geralmente esses objetos eles são encontrados próximo aos corpos das pessoas, né? Então, se você consegue verificar que tipo de esqueleto é aquilo, e não é fácil, tá? Distinguir, por exemplo, homens e mulheres no registro osteológico, né, de ossadas, e por vezes é impossível, mas quando você consegue, você tem essa dica. Então, por exemplo, você pode falar, as pessoas dessa cidade gostavam mais da cor azul, né? Quem imaginou que um dia a gente pudesse falar o que uma pessoa de 3.000 anos e 500 atrás gostava, ou, se não gostava, utilizava, né? Se eles estavam associados a algum poder político, né? Então, abre uma série de possibilidades que os textos não abrem. Por quê? Porque os textos, eles seguem uma narrativa ou uma prosa, né, que seja, com um certo juízo de valor específico. Esses objetos, eles foram encontrados nos lugares, né, e é claro, é difícil interpretar o que significam, né, esses selos de acordo com o seu contexto arqueológico, mas eles te dão uma dica do que as pessoas utilizavam ou acreditavam, então são valiosos nesse sentido. E eles são muito importantes porque a gente tem, por exemplo, só para a gente contrastar, quantos manuscritos do texto bíblico a gente tem antes do ano 250 a.C.? Nenhum, né? Tem 3 fragmentos, né? Quantos selos de estampar a gente tem? 11.989, segundo a conta do mês passado, né? Então, eles ajudam, você tem uma importante fonte, né, dessa história econômica, social, cultural, religiosa. Ela é extremamente difuso, né, então permite pesquisas matizadas, né, e diferenciadas temporal e espacialmente, e eles servem de evidência do letramento. E aqui é muito importante ressaltar que nessa conta só são selos, impressões, como eu mostrei, né, que foram encontrados em escavações científicas. Por quê? Porque tem muita falsificação desses objetos, né? Principalmente, né, vocês devem ver, toda semana tem algum novo personagem bíblico que foi encontrado na cidade de Davi, né? Por quê? E muitas vezes nem os arqueólogos e arqueólogas acreditam nisso, né? Mas da Ibope consegue mais financiamento para escavação, né? Não estou dizendo que eles não têm, mas pelo fato de chamar tanta atenção da mídia e de grupos religiosos, principalmente grupos ligados a uma vertente mais fundamentalista que procura na arqueologia uma forma de comprovar a Bíblia, tem-se uma produção exacerbada de falsificações, né? Também tem muitos roubos, né, dos sítios arqueológicos. Então aqui a gente só usa os dados dos encontrados em escavações científicas por causa disso, para tentar desincentivar o tráfico e falsificações. Inclusive, tem muitos estudos sobre paleografia e iconografia que eles não podem ser publicados porque eles mostram pontos chaves para verificar o que é legítimo ou não. Então, eles não podem ser publicados porque, senão, você dá mais ferramentas para os falsificadoras, acho que a gente tem que incluir elas também, né? Para conseguirem mais coisas, né? Então, você sempre tem que se perguntar, né? Por exemplo, um caso muito famoso é o caso do selo de Jezabel, né? Que foi encontrado, quer dizer, foi encontrado não, foi comprado no mercado de antiguidades. Sim, ele tem a iconografia. As 2 primeiras letras estão faltando no nome, né? A iconografia realmente, ela também aparecia na Fenícia e também era utilizado para nobreza. Ok. Mas não foi encontrado numa escavação controlada. Então, como que eu vou saber que aquilo que cai perfeitamente na reconstrução histórica mais fundamentalista, ele é verdadeiro, né? Então, é melhor deixar o ponto de interrogação do que responder claramente para evitar essa questão. Então, tem
nesse caso, né? Só para vocês terem uma ideia de distribuição, né? Aqui, isso deveria ser um heatmap, né? Que aparece uma cor mais vermelha quando tem mais, mas falhou e só apareceu esses números, né? Então, você vê aqui que nessa região aqui de Gaza, né, tem 6.104 que foram encontrados. Aqui na região do Planalto Central, que fica bem entre Jerusalém e Siquém, né, então, ali na região de Benjamim e acima, antes de chegar na Cefelá, né, aqui, que é de Gaza, você tem 3.311, então é muita coisa. E aqui no norte também 2.293. Tem bastante espalhado também em Jerusalém. Jerusalém, se não me engano, tem 600. Em Meguido tem mais de 900. Em Lachish, que fica aqui, mais ou menos, tem 800. Tá? Então, é muita coisa, né? Só num sítio você ter essa realidade. O que eu trabalho, né, que está em Nasba, que é a Bíblica Mística, né, tem 89, né? Então, é bastante. Aí, só que o Marcelo me pediu, eu peguei alguns exemplares do período persa e romano, né? Eu não fiz um estudo sobre eles, mas só peguei alguns para mostrar. Os da linha de baixo são do período persa, mas podem ser helenísticos também, né? Estão dentro do recorte. Então você tem aqui um selo, um escaravelho, que não é comum nessa época. Tá? Aliás, tem 2 escaravelhos, né? Que não são comuns nessa época. Um com escrita. Aqui não parece ser hebraico, porque no hebraico geralmente o mem não. Opa, eu cortei. O mem não é reto, né? Assim, ele tem uma curva, mas é interessante. Aqui você vê esfinge. Aqui em Samaria, tá? Aqui é do período helenístico, né? Você vê uma pessoa caçando um leão, provavelmente. Okay? Então, E aqui uma ilustração muitíssimo provavelmente de uma deusa no período persa pré-helenístico, né? Então você vê que nesse período você ainda tem, e isso aqui fica na área de domínio ali de Judá ainda, tá? Em Kibbutz Kefka, na Cefelá. Então, nesse período a deusa não tinha sido expulsa totalmente ainda, né? Por causa da Sueli. Né? Então ela aparece em alguns lugares ainda. Claro, e daí você tem que sempre pensar, né? Será que essa datação está certa? Pela iconografia parece que está certa, porque esses animais mais esguios não aparecem antes, né? Mas não significa, né, que um interdito de culto numa região afete tudo, né? Eles não tinham televisão e horário político, né, para decretar as coisas, né? E aqui esses 2 são do período romano, né? Então aí mais os 2, infelizmente, eles têm a base desgastada, não dá para saber o que é, mas as costas dele, olha que interessante, eles têm aqueles capitéis, né, que aparecem em Jerusalém, então você vê aquelas colunas, né, tem a coluna aqui e tem aqueles capitéis que são bem característicos da iconografia real de Judá, né? Então, isso em Samaria. Meiron, eu não lembro onde que fica, para ser sincero, eu devia ter olhado no mapa, mas não lembro. Bom, tá. Então, depois de falar o que são selos, eu queria falar como que isso se tornou um assunto interessante, né? Então, eu chamo de efeito de uma brisa de verão, tem um motivo para isso. Se a gente pensar na segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, né? A pesquisa sobre selos de Tampar, ela estava bastante forte na egiptologia, né? O Flinders Petrie, né, o arqueólogo, né, o arqueólogo que inventou a arqueologia moderna, né, ele era um eugenista maluco, racista, não sei se vocês sabem, ele mandou cortarem a cabeça dele depois de morto e entregar para o Instituto de Ciência para ser estudado, para as pessoas descobrirem por que ele era tão mais avançado que os locais. Só para vocês terem uma ideia do tipo de ser que a gente está lidando, né? Mas ele fez um trabalho muito interessante, porque ele foi o primeiro vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a datação dos faraós egípcios, das dinastias, era muito difícil de ser feita até o Petrie, né? E o que ele fez? Ele estudou as fórmulas reais nos escaravelhos para tentar descobrir qual era a ordem dos faraós e para fazer uma correlação entre eles, né?
O Petri também, que inventou tipologia cerâmica, né? Comparar um vaso de um lugar com de outro lugar. É lógico, a premissa disso é extremamente racista, né? Para você ver os níveis de evolução dos diferentes sítios, né? Mas o pessoal tenta... Eles escondem essa parte da história. Mas tudo bem. Mas era muito importante por causa disso, né? Porque os escaravelhos ajudavam a datar as dinastias. E também eles são muito encontrados no Egito, então isso ajudava bastante. Na disciplina de exegese bíblica, eles não eram muito famosos. Você tem usos esporádicos, né? Então tem 3 no texto do Grassman, tem acho que 6 no Pritchard, né? O Antigo Oriente Próximo em imagens relacionadas ao Antigo Testamento. Você tem 2 aqui. E você tem os estudos, claro, de epigrafia, né? Então, até os anos 50, e também tem os do Kurt Gahlen, né, que eram importantes dos anos 40. Então, o maior foco estava na epigrafia, na comprovação de personagens bíblicas. Vocês veem o selo do servo de Jeroboão na capa do livro, não é à toa, né? Então, eles usavam para isso. Mas, de repente, depois dos anos 75, você começou a ter dezenas de livros, centenas de artigos sobre isso. E todos eles eram de um mesmo cantinho do mundo, um cantinho bem idiosincrático, que é o cantão de Friburgo, na Suíça, né, que fica um pouquinho a leste de Berna. Então você tem uma série de textos, né, que o Ottmar-Kell, Christoph Hüliger, Sigmund Schroer, eu apaguei os nomes deles sem querer aqui. Então você tem um monte. Por que eles fizeram isso? Tá? Por que eles começaram? Bom, a gente deve voltar para 1975 para isso, né? Nessa Universidade de Friburgo, aqui que fica nesse ponto da Suíça, e por que esse ponto é importante? Por que tem essas 2 cores aqui no mapa? A parte rasurada aqui, nessa parte com linhas, é a Suíça de fala alemã, e aqui é a Suíça de fala francesa, e aqui a Suíça de fala alemã. Bem entre as duas tinha uma universidade bilíngue, que um dos professores da Universidade Católica, né, ele publicou um livro que foi o 8º livro mais citado sobre metáforas da disciplina de exegese bíblica, Antigo e Novo Testamento, né? Então, é um dos textos mais citados de todos os tempos. E o que ele fez? Ele comparou imagens antigo-orientais com textos bíblicos, né? E principalmente os salmos. Ele tentou explicar o que significavam os salmos a partir dessa comparação. E até que em 1977, né, ele diz, né, que esse rico material, né, e o que ele está falando, escaravelhos, escaraboides, essas coisas que eu mostrei para vocês, eles foram pouquíssimo usados na interpretação dos textos bíblicos, mas eles têm um grande potencial, né? Então, o que ele fez? Né? Ele tinha publicado esse livro e ele decide, mas ele foi meio que rechaçado. Por quê? Na Alemanha, se você fazia, na época, uma abordagem fenomenológica, ou seja, que não fosse historicamente diferenciado, histórico-crítico e tudo mais, você era um nada, um ninguém, né? E o Ottmar-Kell, ele publicou um livro que foi extremamente popular, mas que abaixou o status dele dentro da academia, porque ele fez uma abordagem fenomenológica, né? Por quê? Porque ele comparou imagens de outras nações, né, a Síria, a Mesopotâmia, com os textos bíblicos de Israel. Mas aí os críticos falaram, o que uma coisa tem a ver com outra? Você não sabe se as pessoas de Israel conheciam essas imagens, não tem interdito de imagens, de proibição de imagens de Israel. Então o que ele fez? Ele tirou um período sabático, foi para Jerusalém para tentar descobrir alguma coisa que fundamentasse historicamente sua pesquisa. Então ele foi ter cursos com arqueólogos para fazer isso. E lá ele descobriu esses selos, né, com o professor de Tel Aviv, o Rafael Guiveon, né? E mais do que isso, ele percebeu que chegou à conclusão que em Israel, de fato, né, como está escrito aqui, vocês podem ver, havia imagens figurativas, né? E, então ele fala que essas imagens elas estão implícitas ao texto bíblico
e que, inclusive, a forma como as profecias são contadas, ela relembra o ato de selar, né? Então tem uma similaridade funcional. Então ele começou a pesquisar selos, né? E criou esse projeto de selos de estampar em 1981, né? Depois de tentar algumas vezes, desde 1985 ele conseguiu o projeto dele aprovado. E ele foi financiado durante décadas, né? Então ele fez um em 81, outro em 84, outro em 89. Ele só foi parar de ser financiado em 2013, né? Então são quantos? 8 projetos ao longo de quase 40 anos, né? E isso é totalmente inimaginável no contexto brasileiro, né? Você tem o mesmo projeto de pesquisa financiado por 40 anos, jorrando milhões e milhões de francos suíços, né? E o que ele fez nessa época? Ele começou a montar, a catalogar tudo que ele encontrava. Por quê? Porque para ele queria entender o desenvolvimento da iconografia. E para ele precisava ter todos, um sistema meio obsessivo-compulsivo, todos catalogados. Enquanto que não tivesse todos catalogados, ele não conseguia escrever a história dele, né? Não é que nem a gente que acha 2, 3 imagens e acha que pode escrever a história da humanidade, né? Ele era um pouco mais obsessivo-compulsivo que isso. E, de fato, ele fez isso. Então, na época, só tinham 7.900 selos, né? Então, ele catalogou todos manuscritos, tá? Nesses, para comparar com os textos bíblicos, né? Eu escrevi um artigo sobre isso. Mas tem um outro jeito de contar essa história. E eu vou contar rápido. Toda essa história começa por causa de alienígenas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na Suíça teve um movimento muito forte nos anos 60 e 70 de pessoas que acreditavam que as grandes construções da Terra tinham sido feitas por alienígenas, né? E o líder dessa seita, né, que é uma seita, tem até um parque temático a poucos quilômetros daqui, era Erich von Däniken, né? E ele escreveu aquele... eu tenho até aqui, né, eu tenho que ter, né, isso, né, faz parte da minha pesquisa. Eram os deuses astronautas, né? E ele escreveu esse livro que está aqui, o primeiro da linha, né, Zurück zu den Sternen, né, De Volta às Estrelas. E os teólogos católicos ficaram desesperados, porque muitos católicos estavam deixando as paróquias para ir seguir o von Däniken, né? E o que fizeram? Eles falaram, vamos encontrar alguém que consiga refutar essas imagens. Então procuraram alguém que lidava com antiguidade e que sabia de Bíblia. Encontraram um professor no primeiro ano, né? Ele tinha acabado de terminar seu doutorado em 1969, para escrever o livro, né? Tipo, trabalho de estagiário da Sociedade Bíblica Suíça, né? E ele escreveu Zurück von den Sternen, ou seja, de volta das estrelas, né? Ou seja, tirando a cabeça da lua, né? Mais ou menos. E o que ele fez? Ele escreveu um livro só refutando as ideias. Esse livro é a base daquele livro famoso, né, que ele escreveu depois, que é o 8º livro mais citado do exegese bíblica. Olha que curioso, né? Então, o 8º livro mais citado do exegese bíblica sobre metáforas é, na verdade, uma resposta sobre teorias de eram os deuses astronautas, né? É fascinante se você pensar. Então, ele fez isso, né? E daí que ele descobriu, aí foi aquele caminho que eu já contei, os projetos, né? Mas só para vocês verem que curioso, né? Que é isso. Mas o que isso resultou, né? Então, resultou num projeto que eu trabalhei até dezembro do ano passado, né? Que é esse de criar esses corpos de selos. O meu computador está falando comigo. Pronto. Então, eles publicaram esses catálogos, e são isso mesmo, são catálogos, né? Então você tem a foto do objeto de um lado e você tem a descrição do objeto do outro. Bem simples, né? E também estudos individuais, né, sobre os selos, né? Eu não vou ficar muito aqui, porque isso aqui, só preciso reconectar meu computador na tomada. Desculpa. Outro Silas está organizando aí rapidinho.
Depois vocês podem ir colocando aí no chat perguntas, mas quando ele terminar a apresentação também eu vou abrir a palavra para quem quiser comentar. Você só não falou qual é o livro, o oitavo, mas pelo menos eu não consegui pegar o... Assim, esse Die Welt der autorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. O mundo das imagens simbólicas antigo-orientais e o Antigo Testamento. Né? Ele tem tradução em alemão, espanhol, francês, inglês, coreano, japonês. Tem acho que 10, 12 idiomas. Né? Muito, muito famoso. Esse daqui também, né? Deusas, deuses e símbolos divinos, também é muito famoso deles. Né? E esse também da Silvia Schroeder, né? Em Israel havia imagens, né? Também muito importante. Então, isso desencadeou, assim, uma grande produção científica em vários campos, né? Então, você tem estudos histórico-religiosos, você tem estudos de iconografia, estudos de epigrafia com iconografia, né? E isso também teve um efeito cascata na produção suíça, mas não só suíça, né, de catalogação de diversos objetos. Né? Então, selos cilíndricos, marfins, máscaras funerárias, modelos, modelos arquitetônicos, estatuetas, amuletos. E esses que têm uma casinha aqui são aqueles que têm catálogos, e são os autores que fizeram os catálogos. Então, por exemplo, de estatuetas você tem 4 catálogos atualmente, né? De amuletos você tem mas com 3.600 catálogos. Né? Hoje a gente tem mais de 19 mil objetos artísticos encontrados só de Israel e Judá. Então você pensa, né? Há 38 anos atrás, as pessoas achavam que não existia imagens em Israel, e hoje, na verdade, é mais fácil você achar imagens do que textos, né, no antigo Israel e Judá. Então, é curioso. Também moedas, né, para períodos mais tardios, né? E como que está a questão hoje, né? Na verdade, o estado da questão é o estado que está sendo que foi o nosso projeto. Por quê? Porque o nosso projeto é que conglomera as pesquisas do mundo sobre esse tema, né? Então, o que aconteceu? Em 2013, né, o Otmar ele se aposentou em 2002, né, aqui, né? Ele ainda conseguiu aprovar 3 projetos depois da aposentadoria, né, o que é raro, né? Mas em 2013, a SNF, depois de pagar 40 anos para ele de projeto, falou: a não ser que você mude um pouco o seu projeto, a gente vai parar de financiar, né? Assim, depois de 40 anos, né? Não é coisa pouca, né? Então ele desistiu, e o que aconteceu? 3 alunos dele, né? O Christoph Rüdinger, a Silvia Schroeder, o Stefan Minger, e mais um arqueólogo de Tel Aviv, né? O Ido Koch, eles decidiram submeter um novo projeto para SNF, né? A Fundação de Ciência Suíça, entre as universidades de Zurique, Berna e Tel Aviv, para tanto terminar o projeto, quanto transformar ele num projeto de humanidades digitais, né? Ou seja, colocar tudo isso online, né? Então, eles receberam modestos 3 milhões de francos, né? Para vocês saberem quanto que é isso, é só vocês fazerem vezes 6, né? 18 milhões de reais, por 4 anos, para tentar terminar esse catálogo e transformá-lo em digital. Só que, como eu disse, eles tentaram uma vez e não conseguiram, porque o projeto era muito parecido com o do Kel, né? Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um novo projeto que era modular, né? E eu acho que isso é interessante, talvez principalmente no contexto do grupo de pesquisa, para saber como que eles têm redigido projetos, né, por aqui. Então, eles dividiram o projeto em 4 módulos, e cada um com projetos de pesquisa dedicados, né? Então, o primeiro, na verdade, esse daqui está invertido com o A, está invertido com o C, né? Esse aqui é o Digital Humanities Model, né? Que é a criação do banco de dados. Então, tinham 2 pessoas, né? Que só escreviam
só analisavam artefatos e escreviam no banco de dados, né? Esses daqui eram responsáveis por criar desenhos, né? Tinha uma equipe de desenho no projeto, né? Tem mais ou menos 25 pessoas no projeto. Esse daqui, eles tinham projetos dedicados a explorar a circulação e difusão, né, desses objetos. E esse daqui, o melhor, porque é onde eu estava, né? Óbvio, é o de conectividade, que fazia essa ponte com as outras disciplinas. Então, a gente tinha 2 arqueólogas, um biblista especializado em estudos de gênero, né, para ver questões de gênero, né, no uso de selos. Eu, que trabalhei com a interface da interpretação bíblica, né, e o uso, e um historiador da religião, né, que trabalhava com outras questões, né. Então, cada um tinha seu próprio módulo. Então, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos de pós-doutorado, 2 projetos de doutorado, fora os outros, né? Então, um projeto bem grande, com uma equipe bastante... não dá para falar muito diversa, porque a maioria são europeus, né? Mas, sim, bastante variada, digamos, né? Tem os alemães, suíços, americanos, israelenses, canadenses, italianos, eu, né? Então, tem diversos. E esse senhorzinho aqui do meio, é importante falar, esse é o Otmar Marqueu hoje em dia, né? A gente foi tirar uma foto com ele um dia desses. Mas bem, e o que mudou, né? E aqui eu acho que é interessante a gente ver também como que se dá um projeto. Você tem um grande risco quando você coloca muitos pós-doutorandos e pós-doutorandas num projeto que depende de catalogação. Porque eles vão ficar criticando as suas categorias até que você mude as suas categorias. Então, a gente passou praticamente 3 anos discutindo as categorias e 1 ano catalogando, ou seja, a gente não terminou o catálogo porque a gente ficou mais tempo discutindo as categorias do que catalogando de fato, né? E assim, quando você recria as categorias, você tem que preenchê-las depois, né? Então, foi um problema, né? Quais eram as categorias dos livros, né, analógicos, aqueles que estão disponíveis digitalmente, né? Objeto, o que tinha na base, né? Ou seja, o que se imprimia, né? Desenho, texto, a datação, a cronologia relativa, né? Geralmente não absoluta, tá? Isso é importante a gente saber porque é uma má prática você datar absoluto, né? Porque absoluto é só... Você dá um ano, né? Não, você fala o período. Porque aí, se você descobre que aquele período se move, as datas mudam juntos. Né? Então, em que lugar estava, né? Que museu, instituto, esse objeto físico estava, qual o contexto arqueológico e a bibliografia, né? Que tenta ser abrangente, né? Tem essa pretensão, né? O que aconteceu? Todas as categorias mudaram nesses últimos 4 anos, né? Então, você tinha uma categoria objeto, agora você tem 6 categorias. Então, você tem a descrição do material, da cor, a tipologia, os dispositivos de fixação, que é tecnicamente outra categoria. O estado de preservação é descrito, então você tem que falar, tem um talinho quebrado do lado direito superior. O buraco de um lado está desgastado. Medidas e peso que não tinha e observações em cada uma dessas categorias. A gente criou a manufatura. Então, a perfuração, em qual direção foi perfurado o objeto, né? Porque assim dá para você saber como que foi usado, né? Dependendo do desgaste dos 2 furinhos, né? Técnica de gravação, então se ele foi talhado, se ele foi perfurado, se ele foi revestimento, observações, eu não vou falar todos, né? A base mudou bastante, então antes é muito interessante. Eu encontrei esses dias uma arqueóloga e estava discutindo, né, esse catálogo, e ela fala como que é idiosincrático, mas de uma forma, segundo ela,
não sei como traduzir isso, mas tipo fofa, né? O catálogo do Kel. Por quê? O Otmar ele era muito interessado em conceitos de divindade, né? Então ele era fascinado por isso, né? Por deuses, deusas, como nomeá-los, quais as categorias iconográficas. Então, por exemplo, às vezes ele está descrevendo um selo aqui, ele passa uma página falando sobre Javé que talvez nem esteja na imagem, né? Mas ele descreve isso na interpretação do catálogo, né? Nesse novo projeto, a gente criou um método um pouco mais rigoroso de interpretação iconográfica. Segue Panofsky, tá? Mas só uma base, né? Que a gente não se baseia no texto como Panofsky. Então, tem a descrição, interpretação, a comparanda e palavras-chave, né? Também para ajudar no rastreio. E daí, contexto aumentou muito, né? Todas as camadas. A visualização, a gente fez missões de fotografia, e também redesenhou muitos dos materiais, né? E adicionou ângulos adicionais, mapas de distribuição. Então, o catálogo ele era assim, bem simplesinho, né? Objeto, base, data, coleção, preço e com as fotos. Agora virou isso, né? Então, você tem todos os hiperlinks, né? Aqui foi uma coisa que eu escrevi, né? Eu tenho que mostrar que eu trabalhei também, né? Então, datação, aqui, se você coloca o mouse em cima, aparecem as comparandas, né, os artefatos iguais, medidas, então tem tudo, né? Esse banco de dados já está disponível online, né? A gente tem todas as entradas, as 12 mil, quer dizer, as 12 mil não, né? 6 mil já estavam lá, mas as 6 mil que faltam, elas estão passando por um processo de revisão por pares, né? Então, cada uma das entradas que está disponível online, ela passou por pelo menos 4 pareceres, né? 2 pareceres especialistas, né? Um de linguagem e uma revisão final. Então, assim, é muito difícil sair alguma coisa errada, acontece, mas é bem seguro e é uma ferramenta de pesquisa importante. E você tem, inclusive, a chance de fazer esses gráficos, né, esses heatmaps, né, para saber a distribuição, por exemplo, você pode selecionar os diferentes motivos iconográficos, ver data de deposição, de produção, né, é bem rico. É um pouco diferente do sistema que a gente usa para produzir, né, então esse é o sistema que vocês visualizam, né, esse é o sistema que a gente escreve, né, é a mesma entrada. Vocês têm muito mais informação, a gente pode medir as coisas para fazer comentários mais específicos. É bem legal. Tem a parte de... o banco de dados sobre os contextos arqueológicos é riquíssimo, porque cada um dos objetos, ele conecta com os outros objetos encontrados no mesmo contexto. Então, isso ajuda na datação, né? Na relação, por exemplo, se você tem 10 selos encontrados no mesmo locus, né? O banco de dados te dá isso e te dá o link para todos esses selos dentro do banco de dados, né? Então, isso para datação ajuda muito, né? A gente descreve os tipos de cerâmica encontrados em cada lugar. Então, dá um trabalho engraçado, mas é uma boa ferramenta no final, né? Só para dizer, né? Agora, no dia 31 de maio, a gente vai ter a conferência final e no primeiro dia é só de treinamento dentro dessa plataforma. Então, a gente vai pegar dados reais nossos, das nossas pesquisas e vai fazer. A gente tem, inclusive, uma sessão em português, né, um tutorial em português. Vai ter também em francês, alemão, inglês, hebraico, né? Mas se vocês forem para o português, eu agradeço, que eu vou estar lá, né? Isso. E o aí indo para a próxima sessão, o que o futuro nos reserva, né? Porque não sei se vocês conseguem notar que o método, ele não mudou muito, né? Então, são as mesmas fichas de catálogo, né, que foram transferidas para a plataforma digital e agora tem hiperlinks nessas fichas, né? O método, de fato, ele continua muito parecido, tirando isso. Como que seria uma futura a futura prática, né, nesse campo? Então, eu trouxe 3 projetos aqui de exemplo, mais para mostrar possibilidades, né? Um projeto muito promissor, quer dizer,
a ideia muito boa do projeto, né, dessa professora, né, Elisa Rosberg, de Berlim, e ela criou esse corpus anotado de selos asiáticos ocidentais, né? Ela trabalha com selos cilíndricos. O que ela fez? Ela contratou uma equipe que trabalha com inteligência artificial e ela retraçou os objetos que ela trabalha. Ela trabalha com mais ou menos 300 objetos, né? Um corpus pequenininho, né? E ela fez com que a inteligência artificial conseguisse identificar através dos desenhos, não funciona ainda nas imagens 3D, é interessante isso, um método de descrição. Então, a inteligência artificial ajuda, por isso que é um método assistido e anotado, né, como ela chama. Então, por exemplo, aqui, esse personagem é um deus, o tipo de cabelo amarrado, sei lá, tem chifres na coroa, qual é o gesto das mãos, e com isso ela consegue associar e tanto aprimorar a própria descrição, quanto trazer novas perspectivas, né? Novos insights, né? É muito interessante, mas tem alguns problemas, né? Porque a inteligência artificial ainda não consegue ler as imagens tridimensionais. E dependendo da luz da foto, ela não consegue nem identificar. Então, ela confidenciou, né, que funciona ainda só com os desenhos. Só que os desenhos, eles são interpretativos também, né? Então, isso muda um pouco, né, a questão. Mas é interessante. Outro projeto um pouco parecido, né, mas que... Esse foi feito no contexto do nosso projeto, né, foi um módulo separado, é a análise de artefatos arqueológicos utilizando desenhos, né, o ArcAid. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma imagem digital, aí eles mandam rodar uns algoritmos para transformar em um desenho, e a partir do desenho ele interpreta. Mas a grande sacada deles está como? O que eles usaram como base para essa inteligência artificial? Os 12 mil selos que a gente descreveu no corpus de estampar. Então, ele usa a mesma linguagem que a gente, o que é um problema imenso, porque a gente não é consistente, né? Se uma pessoa não é consistente consigo mesma, imagina 30 pessoas de países diferentes, idades diferentes, formações diferentes, né? Então, tem uma variabilidade muito interessante aí, né? Mas esse aplicativo ele vai estar no site do nosso projeto, né, no Levantine Seals, para uso gratuito e livre, né? Foi dirigido pelo Ofre, né, e com os 3 colegas. E o último, né, que eu vou falar é o Paleographic Networks Towards Automated Paleographic Data, né, redes paleográficas para uma datação paleográfica automatizada, que eu trabalho junto com o Ethan Levy, né, que trabalha também em Berna, e alguns talvez conheçam ele, chefe de setor em McGill, alguma coisa assim. Mas qual que é a ideia disso? É uma forma de você analisar a paleografia. O que é análise, a datação paleográfica? É ver como que as formas das letras elas mudam durante os anos e como isso pode ser usado para datar a escrita, essas coisas. Então, como que é? É um modelo que correlaciona contextos arqueológicos com as inscrições, com as características das letras. Então, o que a gente está fazendo? A gente analisou os 330 selos epigráficos que são tidos como hebraicos. E a gente analisou letra por letra e fez uma descrição. Vou mostrar no próximo slide como que a gente faz essa análise. O que faz? Então, cada uma dessas letras, ela está associada com uma inscrição. Então, por exemplo, esse rei está associado com esse nun, tá? Ou esse yod está associado com esse mem, tá? Ou nun. Não, mem. Então, o que faz? Então, essa letra é associada com essa inscrição inteira. E essa inscrição é associada com o contexto arqueológico. O que acontece?
Para a gente fazer essas correlações é muito difícil, porque a gente precisa de muitas variáveis. Eu preciso saber quais as características da letra, né, o formato. Eu preciso saber qual é a inscrição e qual o contexto. O computador, ele consegue associar isso mais facilmente, né? Então, a ideia é que a gente inputando, né, a gente colocando esses dados no computador, ele consiga correlacionar e fazer essa conta matemática sem que a gente precisa ficar fazendo cálculos, né? Então, o que a gente faz? A gente tirou fotos de todas as impressões modernas que a gente tinha e analisou letra por letra. Então, por exemplo, esse é o re dessa inscrição aqui, tá? Esse é o primeiro re dessa inscrição. Só tem um, mas esse é o primeiro. Então, como que ele é? A inclinação dele é oblíqua. Ele tem 3 barras ao invés de 2. O shaft, né, o duto é médium, né, em comparação ao pequeno e o grande que a gente tem. Então, a gente fez isso letra por letra das 2.500 letras que a gente tem nesses selos. E daí, a gente manda o computador rodar para saber com quais essas letras associam. E depois a gente vai colocar num outro sisteminha que ele faz esse cálculo. Então, com isso, a gente não depende mais do olhar do especialista para dizer. Porque o que os especialistas nesse campo falam? Não, isso daqui é um rei do século VII. Como você sabe? Eu sei, né? E acabou, né? Não tem, não se baseia nos contextos, se baseia na expertise acumulada. Só que o problema é quando essa pessoa começa a confundir as coisas, ou quando essa pessoa erra, não tem como você saber ou provar. Assim, a gente tem um método rastreável de datação, né? Então, a gente sabe que, por causa dessa linha alongada, dessa inclinação, da associação com isso e o contexto arqueológico no qual foi achado, a gente sabe de onde veio essa data. Então, aqui são algumas das possibilidades que a gente tem, tá? Algumas considerações bem rápidas, que eu já passei demais aqui do tempo. Uma coisa que eu tentei enfatizar primeiro, né, é a necessidade de uma abordagem que seja tanto simétrica quanto contemple a dimensão diacrônica. O que isso significa? Geralmente, a gente observa os objetos do passado dissociando o pesquisador ou a pesquisadora que os estudou, né? Então, a gente tem essa perspectiva assimétrica, né? A gente estuda o passado com muito cuidado e esquece que o presente, né? Agora, recapitulando aqui. Por isso que é importante a gente saber que o livro, lá o primeiro do Otmar-Quel, para onde ele começou a estudar, era aquela resposta sobre o livro dos alienígenas. Porque a gente sabe o contexto, os condicionamentos históricos, sociais e culturais no quais a obra dele foi conduzida. E até o projeto de selos nasceu dessa tentativa de ilustrar a Bíblia, né? Então isso mostra as limitações da perspectiva que agora estão sendo vencidas. E hoje tem outras motivações que a gente não contempla, né? Por exemplo, algumas coisas que eu vou tentar não usar nomes, mas eu sei que 2 pesquisadores importantes que trabalham no meu projeto, eles têm uma perspectiva exageradamente secular por causa dos traumas que eles tiveram em suas igrejas, né? Isso mudou a forma deles de pesquisarem, né? Só que se eu não pesquisar eles junto com o passado, eu perco essa conexão e não percebo esses condicionamentos. Então, é muito importante a gente fazer isso. Por isso que eu fiz questão de me apresentar no começo, para vocês saberem de qual contexto está saindo isso. Segundo, e pela mesma questão simétrica, é importante desnaturalizar processos de investigação científica e a construção de categorias. Por quê? Porque geralmente a gente assume que nem a questão do Petri, né, que eu falei, que ele criou a tipologia cerâmica por causa dos preconceitos eugênicos que ele tinha, né? Mas hoje se tem na arqueologia que a tipologia cerâmica, a coisa mais confiável que se tem, você tem que seguir. Mas não se perguntam dos pressupostos que estão envolvidos naquela forma de pesquisa, né? Se pensa que aquilo é uma pesquisa natural ou desenvolvida, né, como eles gostam de falar, pela Europa, né, e nos Estados Unidos, né? Então, isso cria uma distorção também,
né? Então, a gente tem que desnaturalizar os processos de pesquisa, especialmente se a gente não está falando a partir desses centros de pesquisa que são os centros hegemônicos de Europa e Estados Unidos, né? A gente precisa ter bastante cuidado com isso. Terceiro, a importância da reflexividade na criação de taxonomias, né? Ou seja, como você categoriza as coisas, você precisa pensar muito, porque lembra do projeto que eu falei agora há pouco, né? Eu vou só mostrar porque é mais fácil mostrar do que falar. Como que eu crio essas categorias do tamanho do duto, da inclinação da letra, da curva? Como que eu crio essas categorias? Porque é isso que vai ser passado para esse sistema que vai me dar a datação. Se eu tiver uma forma estranha aqui, ou muito exótica, ou que não se sustenta nessa classificação, todo o restante do projeto vai ruir, ou vai dar condicionamentos. Por exemplo, uma coisa que eu discuti durante bastante tempo com meu colega, o Ethan, é que, por exemplo, essa questão de você associar a caligrafia com a etnia, eu acho extremamente racista e problemática, né? Então, a gente está atribuindo no sistema um fator ideológico sem perceber que vai influenciar na datação. Por quê? Por esse preconceito de que existe uma língua pura, amonita, uma língua pura hebraica, uma língua pura hebraica judaíta, eu estou eliminando evidências. Mas pode ser que aquelas evidências que eu eliminei mudem o quadro de interpretação, né? Então, essas questões elas levam para o meu último ponto, que esses processos automatizados e superficiais, eles são suportes, mas eles não substituem pesquisadores e pesquisadoras, né? O Flusser, o Wilhelm Flusser, né, o filósofo de mídia, ele dizia, né, que a gente criou as alavancas e depois elas se vingaram contra a gente, né, elas revidaram, porque a gente criou as alavancas para simular o movimento do nosso braço. E hoje a gente tenta mover os nossos braços como se fossem alavancas, né? Então a gente destrói nosso braço para fazer o que as alavancas faziam. Com esses processos digitais é mais ou menos a mesma coisa. A gente modela e é modelado pelos processos que a gente cria. Se a gente não for crítico a esses modelos, a gente vai acabar sendo escravizado por eles, né? E vai acabar reproduzindo essas tendências absurdas, né? Então, por isso que é importante. Bom, era isso. Espero que tenha sido útil e estou aberto aí para questões. Obrigado por terem vindo e ficado. Muito bom, Silas. Muito obrigado pela exposição. Exposição muito, muito ampla e tem muito a nos dizer. Eu acho que há várias questões que podem ser colocadas. Eu vou abrir então para quem quiser se inscrever ou escrever no chat. Tá? O Tiago já foi o primeiro aqui. Quem for se inscrevendo vai aqui, vai numerar e eu vou passando por ordem, tá? Então podem se inscrevendo. Vou passar para o Tiago, então pode falar, Tiago. Eu entrei aqui no site que ele colocou. Eu gostaria de saber como que funciona na prática, por exemplo, para eu pesquisar sobre os vasos Lemec. Boa tarde para todos, saudade aí de todos aí. Já respondo? Pode ser, pode ser. Bom, bom te ver, Thiago, de novo. Então, você pegou no calcanhar de Aquiles. Por quê? Os vasos Lemelec, eles não estão nesse banco de dados. Foi uma escolha do projeto. Por quê? Tanto a questão de proveniência deles, quanto a questão de repetição, né? Eles acharam melhor por tirar. Então, a gente tem as impressões TET, né? Que você deve conhecer também, mais ou menos desse período. A gente tem as impressões de leões, mas os Lemeller não. Mais se faz referência a eles. Mas a gente pode depois passar e ver quais outras podem funcionar, tá? Para você. Legal. Ok, obrigado.
enquanto não chega outra pergunta aí, o pessoal não se manifesta, o Wilson, ele está com problema no computador dele, não conseguiu abrir o vídeo, mas ele estava aqui? Ele está ainda, né? Tá sim. O Wilson Ávila. E ele está estudando a questão de arte, viu, Silas? Ele não está estudando a área bíblica, ele está estudando a relação das igrejas com a arte. E ele está lidando com alguns conceitos de arte, e ele ficou curioso de saber se você tem algum referencial teórico para a arte, ou a partir de qual referencial você pensa a arte nessa elaboração de selos e outros objetos. Então, essa é uma questão que precisa dar um pouco de pano de fundo, né? O estudo de arte antiga oriental, na qual se insere o meu campo, ele tem um problema porque as coisas que são encontradas lá, elas são consideradas não arte, né? Para qualquer pessoa que já estudou a história da arte, sabe que você falar arte, não arte, é mais ou menos sinônimo de você falar arte, artefato, ou de você falar arte ocidental e arte oriental, né? Ou arte e arte antiga. Então, tem um texto muito bom da Karen Sonic, né, que é uma historiadora da arte antiga oriental, que ela fala, né, como esses conceitos colonialistas, né, eles acabam influenciando na própria interpretação do conceito de arte em si, né? Então, por exemplo, quando você estuda arte nesse sentido, às vezes se fala que é similar a estudar, fazer antropologia da arte, né, que não é uma arte de verdade, uma arte não ocidental. Isso, de pano de fundo, geralmente, os estudos eles chamam de iconografia, a maioria deles seguia pelo estudo de Panofsky, né? Que foi feito para arte, para pinturas renascentistas, né? Mas se usa. Agora você imagina, né? Se você usa um método de pintura renascentista para analisar um selo, é claro que você vai chamar de não arte quando você coloca nesses termos, né? Mas a mecânica é geralmente a mesma, né? A descrição, isso, a descrição, a interpretação e o sentido, o zeitgeist, né? A cosmovisão, né? Por trás, né? Então esse é um método. Hoje em dia a semiótica material está sendo bastante utilizada, né? Que assim na linha de aquelas ontologias orientadas a objetos, né, de Bruno Latour, né, do Moll, da Moll, Anne-Marie Moll. Então, eles são bastante utilizados porque você pensa o artefato através de múltiplas dimensões. Então, você pensa o aspecto estético, mas também considera uso, produção, né? Então, eles vê o aspecto sensorial envolvido, né? Então, essa é uma vertente bastante interessante. E você tem os outros mais comuns, né? Tem estudos de cultura visual, né? Tem semiótica, né? Que também é aplicada a esses objetos. Eu acho que depende muito das questões de pesquisa, né? Se for pelo valor estético, talvez o instrumental da história da arte já baste, né? Mas se você for pensar nessas outras dimensões, né, a produção, a recepção primária, a utilização, né, aí talvez esses outros métodos sejam interessantes, né? Uma autora que é bastante utilizada nesse campo, né, é a Zainab Bahani, né, A Imagem Infinita, né? Esse não é o melhor livro dela, mas é bom também. E ela defende justamente isso, né, de você considerar as obras de arte anti-orientais como obras de arte, né? Então ela fala da dimensão temporal, né? Falam que essas obras também evocam, a partir de seu uso propagandístico, às vezes elas também evocam uma atitude estética, né? Então, nesse sentido, eles são interessantes. Não sei se isso responde à pergunta, né?
Acredito que sim. Quem mais gostaria de colocar? Ninguém se manifesta, senão eu tenho uma questão, Silas. Daqueles pontos críticos, eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais o ponto B, que fala sobre as categorias, né? Você pode repetir para a gente? Ponto B daquele último slide, né? Antes do obrigado. Vou compartilhar aqui. Isso, pode ser. Estou achando minha tela. Aqui, desnaturalizando O o processo de investigação científica. Eu acho, isso me traz muito interesse, essa discussão, vamos chamar epistemológica, né, do processo. Sim. Eu acho que, principalmente, a gente que está mais associado ao campo de ciências da religião, a gente vê que tem... Eu sempre lembro, por exemplo, falando da virada reflexiva nos estudos da religião, né? Quando você pega lá o Timothy Fitzgerald, né? Falando que uma das maiores frustrações dele, quando ele terminou o doutorado, era de não saber o que era religião, né? Depois de fazer o doutorado em ciências da religião. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? E geralmente, o que acontece? Eu acho que aqui, choques acadêmicos, choques culturais, ou choques acadêmico-culturais, eles ajudam muito a abrir os nossos olhos para esses pontos cegos, né? Por exemplo, no caso do Fitzgerald, né, que é um autor que eu gosto, por isso que eu estou utilizando, né? Ele narra que foi um encontro com a religiosidade não religiosa da família da esposa dele, que era de origem japonesa, né? Então ele fala que vê aquilo lá, as categorias dele não se enquadravam mais. Mas o que geralmente a gente faz no nosso campo, principalmente na exegese bíblica, né? Você tem a exegese propriamente dita, que é um método histórico-crítico de linhagem de ascendência alemã, né? E você tem métodos contextuais, você tem métodos outros, né? Hermenêuticas, né? Nem são métodos, são hermenêuticas, né? E acho que isso ajuda a mostrar um pouco do problema que a gente tem, né? Tem um autor que eu passei a gostar, passei a ler recentemente, não sou especialista nele, que é o Santiago Castro Gomes, né? Que ele fala que existe no mundo acadêmico, principalmente no período do iluminismo para frente, o que ele chama de rubris do ponto zero, né? Que é uma arrogância do ponto zero, que é a arrogância de você pensar que você está num tal nível de evolução que você pode observar sem ser observado de qualquer forma, né? E ele fala que assim que a ciência ocidental, do período colonial em diante, ela foi montada, né? Que você tem esses lugares de produção hegemônica de saber, que estão no centro do mundo, né? Eles podem observar todos, mas eles não são observados, né? E daí o Aníbal Quijano falaria, né? Então, para os europeus você tem sociologia e para o resto do mundo você tem antropologia, né? Porque eles não são desenvolvidos o suficiente para ter sociedade, né? Então, a gente geralmente passa desapercebido por essas questões, né? Esses processos de investigação científica e como eles estão arraigados nesse tipo de preconceito, né? Então, por exemplo, o próprio historicismo da exegese, né? Por que o contexto de produção de um texto é mais importante que um contexto de recepção primária, secundária, terciária de um texto? Não faz nenhum sentido, mas a gente tem essa tara pela história, né? A gente precisa descobrir o contexto, a gente precisa reconstruir o texto através da crítica textual para descobrir as palavras originais. A gente precisa, aí, no caso do cristianismo primitivo, saber o que Jesus disse e o que ele não disse, né? Então a gente vota para saber o que ele disse e o que ele não disse. Então, e isso tudo a gente não se questiona do porquê que a gente faz essas coisas, né? E isso acarreta métodos, metodologias, ou seja, processos de pesquisa que também que acabam só imprimindo as mesmas ideias, né? Então, quando eu falo de desnaturalização do processo e dessa procura por uma abordagem simétrica,
é nessa direção que eu tento caminhar, né? É de fato, fruto do meu próprio choque acadêmico-cultural, né? Eu cheguei aqui achando que eu estava indo estudar com dois, sei lá, os melhores, né, os mais objetivos. E eu descobri que, na verdade, tudo que eu encontro na produção científica deles, eu encontro no contexto deles, né? Isso era muito suspeito para mim, né? Entendi. Então... Eu acho que acontece isso, é uma coisa que eu venho desenvolvendo, e eu percebo esse movimento aqui no Brasil, que é fazer uma leitura crítica decolonial das fontes, não das fontes primárias, mas das bibliografias que a gente tende a usar, né? Todo esse material, porque é imenso, né? Você tem um, um lastro de investigação no hemisfério norte que não dá para ignorar, lógico, não vamos tentar fazer a roda do zero, até porque são pessoas que tiveram acesso a certos aspectos, como cultura material, manuscritos, que a gente, né, engatinha. Fora as condições de trabalho desse pessoal que a gente está muito longe de chegar, né? Então, considerando tudo isso, é de se respeitar toda a produção de pesquisa do Hemisfério Norte, mas eu acho que nós estamos no momento de fazer uma leitura crítica, decolonial desse material, que é exatamente o que eu percebi na tua fala, em vários momentos. Quer dizer, você perceber que o cara não está fazendo uma pesquisa. Primeiro que um pouco acabar com a falácia da neutralidade na pesquisa, aquela mega ultra objetividade, que o cara não nada do que ele traz do seu aparato cultural vai interferir na pesquisa. Não existe isso. Isso está ali. E como o Bultmann dizia, e nisso ele foi muito honesto, né? Ele dizia: é preciso levar em conta os pressupostos da exegese, porque não existe exegese sem premissa, sem pressupostos. Mas quando você leva em consideração, você consegue lidar com esses pressupostos e avaliar se eles podem interferir no resultado e o quanto você vai lidar com eles. No caso desse pessoal, eles, ao não levar em consideração os pressupostos, eles entopem a pesquisa de pressupostos. Sim, sim. E aí cabe a gente fazer essa leitura crítica, perceber esses problemas. Não é só a questão racista, tem muito da questão machista, né, patriarcal, um senso de invisibilização da mulher, principalmente no século XX, né? É muito curioso, é uma coisa que às vezes aqui no Brasil o pessoal cai nessa armadilha, né? Aquela coisa da bibliografia não citar o prenome, né? O primeiro nome, só colocar a primeira letra de autores, e aí você não sabe quem é autor, quem é autora, né? E você vai dentro do livro, você cutuca e tal, e nada, só tem lá J, pode ser Joan, pode ser John, pode ser qualquer um, né? Então é essa invisibilização, porque aí na cabeça da gente fica o quê? São só homens que estão Sim, falando, sim. né? Eu acho que tem vários aspectos, eu concordo plenamente. Primeiro, tem essa falácia dessa interpretação pós-colonial, não que todas sejam falaciosas, ou mesmo de interpretação decolonial, que é essa ideia de que, para uma interpretação, e é assim que se pratica aqui, tá? Uma interpretação ser pós-colonial é aquela que trabalha com temas pós-coloniais. Então, é um recorte temático. Uhum. Mas, para mim, uma exegese decolonial, ela não é um tema novo. Ela é um tema a partir de um novo ponto de vista que questiona Isso. todas essas questões. É Por como eu exemplo, trabalho. um aspecto da exegese decolonial que eu acho que é importante é, por exemplo, o contexto político-acadêmico de produção de conhecimento. Porque por exemplo, para você publicar na Europa hoje em dia, você geralmente precisa, de bom tom, você publicar Open Access. O que é o Open Access? Você tem 3 trilhas, né? Você tem a verde, a dourada e a diamante.
né? Diamante é tudo, você não paga para produzir, nem para receber, é tudo aberto. A dourada é aquela que você paga para produzir, mas o resultado vai ser final. E tem a maldita da verde, né? Que o que é? Você pode ser que pague, pode ser que não, mas a sua pesquisa vai estar disponível para o resto do mundo, para fora da Europa, depois de um ano. Por que a pesquisa tem que estar restrita para um lugar do mundo durante um ano? É uma espécie de retenção de conhecimento, né? E nisso, por exemplo, a maioria dos periódicos arqueológicos, eles funcionam sobre isso, sem contar aqueles que não ligam para isso, por exemplo, o Jornal de Tel Aviv, que não abre para ninguém, né, em hora nenhuma. Você tem que ter o acesso institucional e ninguém vai pagar por isso no Brasil. Aquele tradicional, né? Aquele tradicional Sim. lá, né? Então, eu acho que esse é um dos problemas. Outro problema também, que acho que é a questão de quem pode produzir teoria, né? Por exemplo, o que se pressupõe? No Brasil, isso é muito comum, eu vejo isso em muitas pesquisas que eu leio, né? Nas daqui, isso é um pressuposto, mas nada daí não devia ser, né? Que qual é o seu referencial teórico, né? Eles precisam ser, sei lá, os europeus, os norte-americanos. Você não pode pegar uma teoria que não seja. Por quê? Porque a gente não é tão evoluído como eles, né? Então a gente não pode ser utilizado como fonte. E isso é bem problemático, né? Teve uma discussão recente muito interessante. Geralmente eu gosto do Zizek, né? Mas ele caiu num embate com o pessoal do grupo decolonial latino-americano, né? E eles estavam disputando o legado do Frantz Fanon, né? Frantz Fanon, né? Então o Zizek estava falando que ele que sabia como ler o Fanon, o pessoal decolonial não sabia como ler o Fanon, né? Que tinha que ler como ele, né? E daí um cara escreveu uma resposta para ele, né? Dizendo o nome do livro era Podem Não Europeus Pensarem, né? E é fantástico, né? E tem outro, Podem Asiáticos Pensarem, na mesma linha, né? O Walter Mignolo escreveu o do primeiro, né? Discutindo esses aspectos, né? Porque a gente, às vezes, simplesmente segue por uma pretensa superioridade ou estado evolutivo que tá, o cara teve mais acesso às fontes, mas o que eu percebo, por exemplo, lecionar aqui e no Brasil te dá uma outra perspectiva, né? No Brasil, a gente tem que geralmente pesar mais a mão no acesso às fontes, porque realmente falta, né? Eles amarraram as nossas mãos para trás, né? Eles não abrem mão, né? E a gente sabe, se mesmo que a gente peça materiais para fora, muitos deles se recusam, né? Suspeitam de coisa. Mas aqui a parte teórica é muito involuída, se você for comparar, né? Pelo menos na minha experiência, né? Dos 3 cursos que eu dei aqui, né? Então você tem também essas dimensões e eu acho que isso aí. Eu acho que o contexto acaba mexendo. Não, perfeito, ótimo. Jonathan, qual a questão? Pode abrir o microfone. Muito obrigado para o discurso, bastante interessante, né? E também para essa ferramenta para usar para pesquisa. Espero que continue desenvolvendo mais e mais para ajudar a gente, né? Eu quis saber se pode falar isso, desculpe, não vou entrar bem na discussão, mas em geral, sua experiência no exterior, para ajudar a galera que tem interesse no sanduíche, etc. E também um pouco da sua experiência antropológica atual, vivendo no exterior, e também se você tinha experiências, pode ser do lado positivo até negativo, por exemplo, se encontrei pessoas que tinham interesses específicos da cultura brasileira, por exemplo, tem bastante interesse na teologia da libertação na Europa, por exemplo. E o outro lado, se sofrer bullying ou racismo lá por ser estrangeiro, vindo da América Latina, etc. Né? Eu sei se tem outra pessoa que tem outra pergunta, mas não.
a fonte do material, fica à vontade. Só É isso. curiosidade, mas é Não, interessante essa troca também. obrigado, Tiago. Eu acho que é uma pergunta válida. Sim, eu só consigo falar a partir da minha visão, que é bastante limitada, né? Que é o meu ponto de vista, junto com a família, tudo, né? Mas eu acho que do ponto de vista da pesquisa, eu acho que uma coisa é fato, assim, a estabilidade das instituições, a riqueza, né, e aí não é nem relativa, né, a riqueza das instituições de fora, elas te dão um suporte para pesquisar que eu não imagino no Brasil, talvez em outras áreas, né, na área de ciências da religião e teologia, pelo menos por enquanto, né, ou talvez exista um paraíso aí que eu desconheço, né? Mas por enquanto eu não vi, né? O sentido de tempo dedicado à pesquisa, um pagamento suficiente para que você não precisa ter outros empregos para pagar sua pesquisa, né? Que você possa se dedicar, o número de carga de horas comparado com isso. Então, nesse sentido, eu tenho uma experiência muito positiva e negativa ao mesmo tempo. Quando eu vim no doutorado de sanduíche, o valor não era suficiente para pagar minha estadia aqui, né? Então, precisei recorrer a reservas pessoais, a família, a outras coisas para isso, porque o valor realmente não dava para pagar aluguel, a comida nesse país. E, claro, talvez tenha sido o lugar que eu escolhi, né? Na época era a segunda cidade mais cara do mundo, né? Zurique. Né? Mas e isso, mesmo com o adicional de localidade da CAPES, não era suficiente para bancar. Né? Então, foi bastante pesado, mas eu encontrei na infraestrutura de pesquisa mesmo um ambiente fantástico. Né? Perdi alguns quilos, né? Pela dieta forçada, mas foi bom. Trabalhando numa instituição aqui, eu acho que esse suporte foi muito superior, tá? Então, nisso, assim, aí é um lugar muito privilegiado, né? Um pós-doutorando na Suíça recebe a mesma coisa que um professor titular das melhores universidades dos Estados Unidos, né? É o país que mais paga. Lógico, o custo de vida é proporcional, então todo o seu salário vai para boletos, né? Como dizem. Mas te dá todo esse suporte. Então, por exemplo, trabalhando aqui, e também tem outras, entre aspas, regalias, né, que a gente não vê. Por exemplo, 50% do contrato, do tempo do pós-doutorando é reservado para pesquisa. E não isso na minha universidade, né? Cada universidade tem sua política. Isso é fantástico. Significa que metade da semana eu posso me dedicar totalmente à minha pesquisa, né? As horas de aula também são reduzidas e, na verdade, eles não querem muito que você dê aula, né? A gente tem que brigar um pouco para dar aula, porque, sei lá, e na verdade nem tem alunos para dar as aulas, né? Os departamentos de teologia aqui são minúsculos, né? Só com as pessoas que estão aqui, as 21 pessoas, dava para encher 4 salas daqui tranquilamente. Né? Então, é outra realidade, né? Por causa disso. Com relação à experiência pessoal, familiar, não é fácil. Né? Não é fácil estar longe. Não sei se é minha fisionomia ou se é pela questão, mas a questão do racismo ela ocorre muito, né? Alguma coisa que no Brasil eu nunca sofri, né? Mas aqui é constante, né? Inclusive em departamentos oficiais. Na faculdade também acontece muito, tá? Pessoas que questionam se... E eu ouvi isso de um comitê de seleção de uma vaga, né? Mas a gente tem que ver o que você consegue fazer numa aula, porque a gente não sabe se latino-americanos têm a mesma capacidade intelectual do que europeus. Né? Isso foi na universidade mais progressista desse país. Né? Caramba. Então, isso acontece também em conferências, essas coisas. Né? Por exemplo, eu recebi há 3 semanas atrás um manuscrito de um livro que eu estou organizando,
e a pessoa escreveu uma série de comentários racistas sem perceber que era racista sobre a minha pessoa no artigo, né, como forma de agradecimento, né? Então, essas coisas acontecem, né? Então, você tem um lado bom e o lado ruim. Eu acho que é muito mais difícil para alguém que não tenha nascido aqui. Quer dizer, nascer aqui não significa nada, né? Se você não tem o sangue que eles acham apropriado, você conseguir uma posição permanente, tá? É raríssimo, tá? Não tem uma pessoa na universidade na faculdade de teologia que não seja europeia e da Europa Central, tá? Eles têm uma política bem agressiva para terem mais mulheres, mas é só a diversidade deles para entre pessoas do gênero que se declaram do gênero feminino, né? Mas outras classificações de gênero eles também não aceitam, também pessoas têm problema, né? Então, eu não sei se isso ajuda ou não. Acho que, de um ponto de vista, assim, eu acho que o choque cultural ele me fez muito mal, pessoalmente, e muito bem assim, na minha pesquisa, né? Mas, então, eu acho que, não sei. Mas Ou isso seja, depende muito, né, da pessoa. nem tudo são flores, né, Silas? Não. Nem tudo são flores. A Joyce fez uma pergunta aqui, só que eu não sei que grupo que ela fala, está no chat. É muito legal ver a bandeirinha brasileira na foto do grupo de pesquisa. Não sei se é o de arqueologia, não sei qual grupo. Sim. Queria saber se te instiga a trabalhar com formação de pesquisadores nessa sua área que é tão específica. Tem como? E agradece pela aula. Não, o prazer é meu. A foto do grupo, né, do projeto, a bandeira Tá. brasileira era a minha. Sim. Se instiga a trabalhar. É o que eu estou procurando. Eu estou procurando um emprego, né? Então, tendo um emprego, é o que eu quero fazer, né? Treinar pesquisadores e fazer pesquisa. Professor de pós é um Mas, formador de pesquisador, né? mas isso é complicado, né? Porque até nisso, né? Eu acho que as possibilidades... Eu estava analisando esses dias, né? Eu pensei, não, eu quero voltar para o Brasil, eu vou procurar uma bolsa para me ajudar a voltar para o Brasil. Tem dois tipos de bolsas de todas as que existem. Então, tanto se fala, né, dessa fuga de cérebros, né? Não estou me chamando de cérebro, é o nome que eles dão, né? Mas aqueles que querem voltar, todas as bolsas elas são para mandar a gente para fora, para os centros. Tem poucas bolsas para segurar ou para as pessoas, né, que estão querendo. Né? Então, isso é difícil, né? E principalmente na área de teologia e ciência da religião, né? De humanas de forma geral, mas... Difícil, né? Cecília, você está com a mão levantada. A gente está chegando ao final, mas claro que você tem palavra, né? Lógico. Não, só... Bom, primeiro, te parabenizar, Silas, por toda essa jornada e pela qualidade do projeto, né? Eu nem tenho como avaliar, porque não trabalho diretamente nessa área, né? E da nossa convivência é que eu vou bebendo assim um interesse e eu acho que uma inovação extraordinária. E com toda essa dificuldade do entorno, né? E essas contradições todas. Então, em primeiro lugar, de fato, te parabenizar por essa realização, né? Nesse meio. Eu acho que a minha pergunta ia um pouco no caminho da Joyce. Bom, primeiro, a necessidade da gente se treinar no site para poder ver, de fato, o quanto a gente pode absorver esse material, pesquisar, encontrar os caminhos, descobrir a potencialidade dele, né? Então, eu sinto primeiro essa necessidade. Mas um pouco também iria nesse caminho pedagógico, que eu não sei se é o teu foco nesse retorno, né? Porque retornar depois de 5 anos, você tem que começar com uma casa, né? As prioridades vão se estabelecendo. Mas nesse grau do compartilhamento mesmo, porque eu acho que você tem uma contribuição imensa, você já faz isso, né? Você sempre foi extremamente aberto e sensível
a todas as solicitações que foram feitas a você ao longo desses anos, dos colegas, dos grupos, para compartilhar todo esse teu saber, né? E agora essa experiência toda. Mas eu fico pensando exatamente nesse passo, né? Dessa aproximação a toda esse cabedal nos selos, nos artefatos, esse posicionamento metodológico, teórico, político, né? Como é que você pensa nisso, voltando para o Brasil, no sentido da socialização mesmo, né? Não sei se é muito ampla a pergunta, e digo até porque, por exemplo, tem muitas áreas que a gente quer pesquisar, e esse tipo de material que você traz fala muito mais, né? Ou dialoga, ou interage com o próprio texto bíblico em si, né? Porque eu leio mais o texto bíblico, a literatura em si, né? Então, o cruzamento dessas duas áreas, o enriquecimento recíproco, para quem não tem formação nessa área específica tua, das imagens, da comunicação visual, etc. E tal. Bom, obrigado. Sempre bom te ver, Cecília. Então, primeiro, eu acho que, como diversos tipos de fontes que a gente pode utilizar, eu acho que a versatilidade dessa fonte, pensando os selos da forma como eu apresentei hoje, né, ela te abre uma gama de possibilidades de pesquisa que te deixa meio que afásico, né, no começo, né? Só comparando, por exemplo, o projeto original, né, o projeto Stamp Sales, que eu trabalhei, o meu projeto específico dentro desse projeto e o projeto que eu trabalho hoje, não tem praticamente sobreposições entre eles. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que fez um barulhinho de bateria aqui. Então, não tem praticamente sobreposições. Era a questão do selo como objeto. Está cortando um pouquinho para mim, não sei se é a minha interna. Eu só vou trocar o fone. Agora está ouvindo. Agora sim? Sim. Até ficou bom agora. Tá. Tá sem fome. O problema é acordar as crianças. É que já está no horário, né? Bem longo. Tá. Então, Mas já está no final. Eu acho que a grande abrangência, ela faz depender muito das suas perguntas de pesquisa. Então, por exemplo, a partir desses objetos, você pode estudar, sei lá, o desenvolvimento da escrita, né? Você pode analisar caligrafia, você pode analisar imaginários, você pode analisar, sei lá, dominações políticas, relações vassalagem, sucerania, né? Você tem várias coisas que você pode analisar. E isso que é o problema. Até por isso que a gente decidiu nesse tutorial que a gente vai fazer no dia 31, de pegar casos de pesquisa que a gente teve, porque senão é só mostrar as funcionalidades, né? O que você vai fazer com isso, né? É como se ler um manual, né? Que não serve para nada, né? A não ser que você tenha a pergunta exatamente do negócio. Então, eu acho que essa é uma das dificuldades, né? E um problema é que, como essa literatura de pesquisa, tanto as fontes, os catálogos, quanto as interpretações estão em outros idiomas, as pessoas não pensam nesses artefatos, não é a primeira coisa que vem à mente, né? Por exemplo, a pergunta bem específica do Tiago, né?
que, desculpa de novo, ele pegou o único tipo de selos que não está no catálogo e me perguntou sobre eles, né? Mas é muito difícil, a não ser que você tenha acesso a outros estudos que utilizaram essas fontes, né? Você nem pensa em utilizar eles, né? Então, esse é um problema. Então, eu acho que um passo, e daí vai para a direção da questão do treinamento, e o que eu tenho tentado fazer de forma não sistemática, mas a minha ideia de tentar sistematizar com o tempo, né? Principalmente nos próximos 6 meses, é tentar produzir estudos que mostrem mais essa trajetória, né? Então, por exemplo, sabe aquele modelo chato de exegese, desculpem para quem gosta, mas que coloca passo a passo da exegese, né? Eu acho uma chatice. Isso, você só precisava colocar a conclusão, você não precisa colocar a exegese lá, né? Sim. Deixa a exegese lá na sua disciplina, né? Não precisa colocar na tese, né? Mas tudo bem. Eu acho que talvez precisem de estudos assim, né? Passando passo a passo e avaliando para fazer isso. Minha ideia tentar trabalhar com um manualzinho de análise iconográfica no futuro, né? Eu tive esse convite para dar um curso na Alemanha em setembro, né? Que é para ensinar exatamente isso, né? Ensinar o passo a passo. Então eu vou ver se aproveito a chance para escrever um manualzinho e passar, né? Vou ver se eles ajudam a financiar também, né? Já que eles estão tão animados. Né? Legal a ideia. Mas acho que a ideia é isso, né? Eu acho que você precisa ter mais estudos utilizando para que você perceba as potencialidades, né? E daí talvez traduzir material também seja interessante. Mas talvez essas oficinas de interpretação elas funcionem muito bem, né? Interessante. Tudo bem, gente? Acho que podemos encerrar, né? O Silas já está no horário de dormir. Já botou as crianças para dormir, agora ele também já está na hora de ir para a cama. Mas foi muito bom, Silas, agradeço a você demais. Uma contribuição muito grande. Certamente, é lógico que você está lidando com você mostrou lá, né? É história de longa duração, praticamente, né? Processo de catalogação, porque você não vai ficar escolhendo, né? Ah, eu vou pegar só do século tal. Para isso que se cataloga. Aí, sim, depois de catalogado, você vai lá e analisa aqueles recortes que se precisa, né? Mas o teu trabalho é extenso, é um trabalho muito rico. E eu agradeço a todo mundo que ficou até agora conosco. Nós vamos, o encontro foi gravado, eu vou colocar no YouTube, no canal, e divulgar para vocês, para quando vocês quiserem rever ou divulgar também, tá? E esperar que o Silas tenha muito sucesso aí nos projetos que ele tem à frente, viu, Silas? E todo mundo, né, possa também se beneficiar de algum modo, né? Porque quando a gente tem um colega que está assim num esquema de ponta, né, de pesquisa, é bom pegar um pouquinho, nos ajuda bastante também, né? Mas muito bem, obrigado, gente. Em breve nós teremos mais um encontro, vou divulgar, e quem ficar interessado, veja aí as nossas divulgações e será bem-vinda, bem-vindo ao grupo. Quem precisar de certificado, quem desejar o certificado de participação do evento, me informe, que o próprio Teams já me mandou a lista de presença. Isso o Teams tem de bom, ele faz umas coisas para a gente, né? Então, eu tenho como fazer um certificado fácil para vocês, tá bom? Gente, um abraço então, parar aqui a gravação e também a transmissão